Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. E mais um vídeo de T3 Arena, nesse canal do JPT3. E sim galera, vou fazer tier lists, né? E vamos começar já esta atualização para começar outubro bem, né? Hoje eu estou a gravar dia 1 de outubro, mas este vídeo deve estar sendo postado dia 2 de outubro, ok? É um bom outubro para vocês, né? Já de começo de conversa. Mas pronto, e que vídeo é este? Vocês já sabem pelo thumb, já sabem pelo título, mas é o top 7 melhores heróis do T3 Arena. Com a chegada das segundas Ultimates, muita coisa no meta mudou, tá? Sobre as segundas Ultimates eu pretendo fazer muito mais vídeos sobre elas. Eu pretendo fazer um vídeo de todas as segundas Ultimates, de pior a melhor quando elas chegarem, quando todas estiverem disponíveis, a melhor Ultimate para cada herói, então assim... Eu pretendo fazer esse tipo de vídeos. Mas pronto. Então, como é que vamos fazer? Eu montei cards, ou cartões, como preferirem, para os heróis. E então, como é que eles funcionam? Aliás, os cartões são divididos em 4 partes, prontos. Que são os modos de jogo em que estão ótimos, bons, medianos e ruins. Quando eu tenho... Por cada modo de jogo no ruim, são 0 pontos. Mediano equivale a 1, bom equivale a 2 e ótimo equivale a 3. Fazendo a conta desses pontos, eles encaixam-se os heróis em cada tier, entendem? Sendo que nós teremos 5 tiers, sendo F para heróis fracos, E para heróis abaixo da média, B para heróis balanceados, A para heróis acima da média e S para os melhores heróis do jogo. E prontos, é isso. A minha lista ela é feita para jogar casual. Quem quiser jogar, quem quiser subir seus troféus, entendem? Fora daí não há, não vale muito porque não se enquadra muito competitivo. E isso significa que leve em consideração o batalha individual, os modos 3v3 e o 5v5, porque no competitivo eles só levam em consideração o 5v5, que altera um pouco no meta, entendem? E eu não, eu levo também o batalha individual e o 3v3, porque eles ainda existem no jogo, né? Então, né? Prontos. E eu sei que tem muita gente que joga mais eles. Então prontos, né? Recomendo tirarem print dos cartões informativos, tá? Quando ela aparecer, dão pausa e tiram print. Mas prontos, então vamos começar aqui em 7º lugar, com uma subida drástica. E em 7º lugar nós temos a Ya, que ela no meta passado antepassado, estava lá no top 5 piores e recebeu um aumento de 4 munições, de 9 para 13 na atualização do ONU e subiu aqui para o top 7 de melhores. Isso porque agora, além da Ya estar tendo muita facilidade para levar os inimigos, a Ya, ela é uma heroína que tem uma mobilidade muito alta. Então assim, não só isso, ela com o seu escudo, que ele reflete o dano, ela countera basicamente todos os heróis. Todos não, mas a grande maioria dos heróis. Por exemplo, a Gatling, ela hoje desceu de um tier A para um tier B, quando recebeu os nerfs, e agora com esse buff na IA, desceu de um tier B para um tier E. E está lá dentro do top 10 piores hoje, a Gatling. Isso tudo porque a IA é uma counter muito forte da Gatling. E não só isso, além da IA ser uma counter muito forte da Gatling, a IA também é uma counter muito forte da melhor heroína do jogo atualmente e do top 6 de melhores, entendem? Então assim, a IA ela é muito counter da grande maioria dos heróis. Só não consegue counterar aqueles heróis que os seus tiros são bem... Heróis que o tiro é tipo a Hualink, por exemplo, ela não consegue porque é um tiro único e tais, então... Além de que ela precisa de carregar o tiro. E heróis com um curtíssimo alcance, como o Jabali, por exemplo, ela também acaba sofrendo um pouquinho. Mas fora essas situações, está tudo certo. E quando chegar a segunda ultimate dela,
ela vai se tornar também, vai entrar disparada no top 3 de melhores, sem exagero. Que a segunda ultimate dela, assim, é ótima. Não que a primeira não seja boa, mas a segunda é melhor. Agora, vamos subir para o top 6 de melhores. Com a nossa grandíssima Glória. E o que acontece com a Glória? A Glória, ela sempre está aqui no tier A, né? E agora que ela recebeu o seu segundo ultimate, ela entrou aqui no top 6 de melhores. Ela está sempre por volta do top 10, tais, mas agora ela está no top 6. Isso porque a sua segunda ultimate tem um alcance tão grande, mas tão grande. Para quem não sabe o que ela faz, ela aumenta o dano de todos os heróis da equipa da Glória que estão dentro daquela área. E isso é tão forte. Em modos como, por exemplo, o conflito de cristais e controle, ela é simplesmente impossível de lidar. Entendem? Então assim, e ela quebra estratégias tão fortes, mas tão fortes. Isso porque, além de mais, ela tem tiro rápido. Os tiros dela, com a sua arma, quando ela fica com mais munições e tais, os tiros dela são extremamente rápidos. Ou seja, é difícil de desviar daquilo. E também é um pouco difícil de agarrar aqueles tiros. Se conseguem mirar um pouquinho na cabeça, muito provavelmente já vão ter acertado uns 10 tiros na cabeça do inimigo. E dependendo, se for, por exemplo, se for um causador de dano, como a própria Glória, muito provavelmente vão matar o inimigo, entendem? Então assim, a Glória, ela está muito forte neste meta, entendem? E quem tiver a segunda ultimate dela, utilize sempre, ok? E agora já encerramos o tier A. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos entrar no top 5 de melhores. E em quinto lugar, vamos vir com quem? Com a nossa grandíssima Ruby. A Ruby, ela há umas atualizações atrás, recebeu um buff na vida e um buff no dano. Ela, na altura, ela estava uma das piores heroínas do jogo. Sem exagero. Atualmente ela está muito forte. Ela já esteve mais, tá? Mas ela já esteve até no top 3 depois disso, tá? Porque ela já chegou até a receber nerfs. Mas ela já esteve no top 3 melhores. Só que agora, como um tanque específico recebeu a sua segunda ultimate e ela é muito boa e tais e sanou metade dos problemas que ele tinha, a Ruby acabou por decair um pouco, tá? Não é como se tivesse sido muito, tipo, ela continua no tier S, continua sendo uma ótima opção, é a segunda melhor tanque do jogo. Mas ela agora tem uma outra opção melhor. A vantagem da Ruby é que a vantagem da Ruby é basicamente o seu dano mesmo. E o seu alcance. Então assim, além de que ela tem aquela bola de cartas que ela stuna os inimigos, tirando isso, é basicamente só o seu alcance e o seu dano, que são realmente eficazes, digamos assim. Então assim, né, ela acaba por ser uma ótima opção, tá? Só que ela não é uma boa opção, mas não é a melhor opção em um modo de jogo, entendem? Dá para utilizar ela em alguns modos de jogo, mas em nenhum modo de jogo, aliás, ela dá para usar em todos, mas não existe um modo de jogo em que ela seja a melhor opção de lá, entendem? Então assim, isso que faz com que ela esteja aqui em quinto lugar. Em quarto lugar, vamos ver com o melhor suporte do jogo atualmente, que já está assim há um bom tempo, que é o nosso grandíssimo Lábula. O Lábula é outro que ainda não tem a sua segunda ultimate desbloqueada disponível, mas quando ele tiver, meu amigo, ele vai ser o terror, tá? E se é só assim ele já está em quarto lugar, imagina quando ele tivesse a segunda ultimate, que é uma das melhores. Sempre foi boa. Ele... O que é tão bom nele? É que vocês podem ficar atrás, no fundo, tipo prontos, um pouco mais afastados, enquanto causam dano aos inimigos e curam os aliados. E ainda mais considerando o facto de que a cura dele é muito consistente, mesmo que combando só com a primeira ultimate, entendem? Ele tem uma cura constante e consistente. A cura dele é ótima, entendem? Ela é tan 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 tan.
Tipo, ou seja, vocês nunca vão ficar sem cura na equipa, né? Então assim, o dano dele não é tão alto, mas combinado com heróis que têm um dano muito bom, como por exemplo a própria Glória que citámos agora há pouco, ele vira uma máquina. Não só isso, combate com tanques como a Ruby, por exemplo, ele vira destrutivo. É o combo da destruição, entendem? Então assim, ele acaba. Só que o único problema dele é o mesmo caso da Ruby. Ele entra em basicamente todos os modos de jogo, mas em nenhum modo de jogo ele entra como a melhor opção. Mas ele é uma ótima opção em todos. Entendem? Então assim, a grande maioria ele está lá pelo top 5 melhores. Agora, em terceiro lugar, vamos vir com a heroína inicial. Também ganhou o seu segundo Ultimate, o que fez com que ela subisse do top 7 para o top 3, que é a nossa grandíssima Skadi. E eu nunca esperei que eu fosse dizer isto, mas a Skadi precisa de um nerf. A Skadi ela sempre foi um herói muito balanceado, está muito redondinho e tais. Nunca foi tão ruim assim. Já foi ruim, mas foi no lançamento do jogo. Isso porque nós tínhamos heróis muito melhores que ela. E atualmente ela faz parte do top 3 melhores, tipo. Ninguém espera isso. Né? Isso porque ela tem muitas maneiras para fugir de embates. Por exemplo, todo um embate contra um Jabali, por exemplo. Ela consegue fugir de Jabali só utilizando o seu pulo ou então a sua teia. Estão no embate contra, sei lá. Ou então querem se aproximar, por exemplo, de uma Hualing. Podem utilizar a mesma coisa, utilizam. Só que têm que virar de costas, entendem? Para utilizar o seu rolamento, se não me engano. Não, rolamento não. Mas se quiserem. Prontos, né? Vocês entenderam. Mas tipo, ela também tem a sua primeira ultimate, que embora a segunda seja melhor, a primeira tem um alto dano. E em algumas situações, se virem aqui na equipa oponente, tem heróis de muito pouco. De pouquinho dano, utilizem a primeira. De pouquinho dano, de pouquinha vida, utilizem a primeira ultimate, tá? Ela vai vos dar muito mais facilidade, muito mais chance de vencer. Entendem? Então assim. Mas é isso. Skadi é uma ótima opção. O triste dela é que o dano dela não é tão alto. Tá? Porque além de ela só disparar um tiro com o seu ataque básico, ela só tem 7 munições e cada munição só causa 1400 de dano. Então assim, fazendo as contas, não é lá muito dano, né? É só 9800, por exemplo. Gastam 7 munições no Victor, sem considerar com a passiva, vocês conseguem até Vocês não conseguem matá-lo. Se tiverem com a passiva, aí já é outra coisa. Porque agora são 6 munições, porque uma delas vai causar 2100 de dano. E ainda assim, mata o Victor por um pouquinho, tá? Mas, por exemplo, não vão conseguir matar o Fade, né? Acho eu. Deixa eu ver, o Fade tem... não conseguem matar o Fade. Então, assim, mesmo com a passiva, a menos que já tenham atirado em inimigos antes, mas... Se fora isso, né? Em segundo lugar, vamos ver com o segundo melhor herói do jogo, que atualmente é o Jabali, tá? Eu citei ele agora há pouco, mesmo que indiretamente, na Ruby. Isso porque o Jabali, ele tinha alguns problemas. Que era contra heróis que tinham muito alcance, como por exemplo uma Hualing, e que tinham muita mobilidade, né? Contra esse tipo de heróis, ele realmente tinha problemas. Mas tipo, fora dessa situação, ele nem era tão problemático assim, nem era. Então assim, ele sempre está aqui pelo top 5 melhores, ele quase nunca recebe nerf, entendem? Ele tinha a sua parede, que é assim, nossa, é um caos enfrentá-lo. E não só isso, ele ainda tem um dano muito bom, muito consistente ao chegar perto de alguém, mas não é por causa do dano dele em si, mas sim
Porque o tempo para ele recarregar as munições é muito pequeno, entendem? Então assim, né? Ele, o tempo entre cada munição é muito pequeno. O que isso significa? Que ele consegue descarregar várias vezes. Por exemplo, ele só tem 4 munições, mas quando essas acabam, ele recarrega tão rápido que vocês basicamente têm munição infinita. O que é muito roubado, entendem? Mas, como melhor herói do jogo, em primeiro lugar, ficamos aqui com a grandíssima Shell. Isso porque a Shell, assim, ela é muito... Ela não tem um dano tão alto, por exemplo, quanto a Glória. Ela não é tanque como a Ruby e o Jabali, nem é suporte como o Lábula. Mas ela tem uma coisa igualzinha à Skadi que eu esqueci de falar na Skadi. Também tem a ver com a sua segunda ultimate, que é controle de grupo. Para quem não sabe o que é controle de grupo, vou dar um breve resuminho. Controle de grupo tem controle de área, que é quando vocês impedem, quando estão com um herói que impede os inimigos de passarem por uma certa área, por ter algo ali, por exemplo, o robozinho da Sindri, ele tem controle de área, porque ele impede com que os inimigos passem por uma certa área. Enquanto a Shell tem controle de grupo, o que significa que ela consegue tirar alguns inimigos de campo, isso quando não são todos, por um breve curto período de tempo, entendem? E mesmo que seja curto, é muito bom já. Porque combando com uma Skadi isso, utilizam a segunda ultimate da Shell em 2 inimigos, a segunda ultimate da Skadi em outros 2, só fica um 5v1. Ou então se a Skadi e a Shell ficarem a focar nos inimigos que levantaram, ficam 3 contra 1, entendem? Um 5v5, óbvio que estou a dar nesse exemplo. Mas agora num 3v3 é simplesmente insano, entendem? Porque vocês basicamente tiram a equipa inteira. No 3v3, se ficarem sem um aliado, já vos dificulta muito a partida. Então é assim, imagina ficarem sem 2. Né? Isso num disputa de equipas é um terror. Então assim, a Shell, atualmente ela realmente precisa de um nerf na segunda ultimate. O problema é que a segunda ultimate é tão simples que não tem nada que nerfar. Ela não tem dano, ela não faz nada, ela só levanta os inimigos. Ela é extremamente simples. E é a melhor ultimate do jogo, entendem? A melhor ultimate do jogo atualmente. Não sabemos se eles não vão nerfar ela até o tal, ou se não vão reworkar ela, porque é capaz. Tá, não quero ser pessimista, mas é capaz deles terem que reworkar essa ultimate da Shell. Porque ela não tem como ser nerfada. Vão nerfar o quê? Na duração? Né? Então assim... E um spoiler, eu estou a preparar um vídeo de ideias de balanceamento. E nesse vídeo eu toco justamente nesse assunto, tá? Eu acabo por nerfar ela, mas é de uma maneira que é a única possível, que é reduzindo a sua duração. Mas é isso, né? Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Então, falou e fui!